Paz e bem, sou Frei Enes, Deus abençoe. Você deve estar estranhando o título desse vídeo, né? Lutero não retirou os 7 livros deuterocanônicos da Sagrada Escritura. Verdadeiramente ele não tirou. Esse espanto eu sempre vejo já há alguns anos, né? Como seminarista, depois como sacerdote, às vezes dá palestra e falo que ele não retirou. Mas como assim, Frei? No livro tal, o padre tal sempre falou e tal. Então vamos lá, primeiro vou responder quem foi que tirou e depois a gente explica como tudo isso aconteceu. Retirado no ano de 1827, a Associação Bíblica Britânica e Americana, eles decidem retirar. Então no dia 3 de maio de 1827 foi publicada as primeiras Bíblias sem os livros deuterocanônicos, os livros de Daniel e Esther, os capítulos, Baruque, Judite, Macabeus, Sabedoria e Tobias. Então é retirado esses livros, eles retiram os livros deuterocanônicos da Sagrada Escritura. Sempre atribuído isso a... na verdade, eles fazem isso em virtude da Confissão de Fé de Westminster em 1649. Então, o terceiro ponto da Confissão de Fé da Igreja Anglicana, no ano de 1649, o terceiro ponto, eles colocam que esses livros não sejam propagados, não sejam utilizados, servem para a formação humana, mas não são livros inspirados, livros sagrados. E aí sempre fica essa dúvida, né? Mas e aí as pessoas nunca viram a Bíblia de Lutero? Explico então, Lutero não retirou. Quando é retirado nesses dois momentos, a Igreja de Westminster, 1649, e oficialmente, a partir de um decreto, uma imposição, com uma conferência escocesa em 1825 e aplicado em 1827 pela Associação Bíblica Americana e Britânica. Sim, mas Frei, então foi ele tirar. E Lutero, como é que é essa história toda? Ok, história toda de Lutero. Lutero imprime 3 Bíblias. Imprime uma em 1522, o Novo Testamento, a partir de um texto chamado Texto Receptus, Novo Testamento, tradução de Erasmo de Roterdã. Ele faz essa tradução para o alemão. Possivelmente Erasmo também já havia feito a tradução do grego para o latim, do latim para o inglês. Uma coisa, não fiquem achando que é novidade, foi a novidade Lutero ter traduzido. Só em alemão haviam 14 traduções em baixo alemão, haviam outras traduções de Bíblia, já havia traduções de Bíblia em português, por sinal. Havia pelo menos o Novo Testamento, já havia algumas traduções de Sagrada Escritura, não é uma coisa nova não. A grande diferença, e aí uma das coisas, o que Lutero faz, na verdade, ele não sabia grego. A edição de agora 2017, comemorativa da Reforma Protestante, na introdução foi reimpresso a Bíblia de Lutero 2017 com algumas mudanças, com algumas correções, e na introdução diz que ele não sabia grego, então que ele traduziu da Bíblia Vulgata a todo o texto completo, que ele só vai traduzir completo em 1534, ele vai completar a sua tradução. Da primeira para a segunda, então, ele, com a ajuda de alguns amigos, 5 amigos, Casper Crazy, o Velho, Philippe Melanchthon, Mateus Avocatos, Georg Rous, que eram todos professores, junto com eles, todos linguistas, alguns que bem conheciam mais de Bíblia, de grego, de hebraico, mais do que ele, então eles contribuem. Então a primeira edição de Lutero é essa edição feita em 1522, apenas do texto do Novo Testamento, a partir do texto de Erasmo de Roterdã. Em 1534, ele traduz novamente, ele faz novamente, completa a sua tradução. E aqui o detalhe, então, esses livros deuterocanônicos, Baruque, Daniel e Esther, os capítulos de Daniel e Esther, Judite,
Tobias, Sabedoria, em Macabeus, esses índices. E é um detalhe que ele não retira, mas ele coloca à parte, e ele coloca, são livros catequéticos. São livros que servem para a catequese das pessoas. Então ele não tem essa ousadia de tirar os livros. É interessante que ele vai quase que pegar uma frase o texto de São Jerônimo, que São Jerônimo vai dizer lá atrás que são livros da igreja, né? Então, assim, a tradução ele coloca assim, Libris Ecclesia. Já daqui a pouquinho, um pouco mais à frente nesse vídeo, nós vamos entender por que São Jerônimo utiliza a expressão Libris Ecclesia, que é os livros da igreja. Então temos os livros, os proto-canônicos, que são Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, os Crônicas, e aí depois nós vamos para os profetas maiores, os profetas menores, Jeremias, Isaías, Zacarias, Amós, Oséias, nós vamos então para todos os outros profetas aqui, né? Os livros, depois os livros sapienciais. Então esses são os livros proto-canônicos. E os livros deuterocanônicos, esses outros 7, ele colocou como livros da igreja, a eclésia. Lutero mantém os livros e coloca com o título livros catequéticos. Ok, qual a diferença da versão, da tradução de Lutero? Na verdade, não é nem tanto a tradução, é a versão que Lutero faz. Lutero faz adaptações, busca palavras para poder aproximar mais das pessoas. A preocupação de Lutero é que se torne uma leitura bem popular. Então ele encontra uma linguagem que aproxima das pessoas. Lutero está para a língua alemã como Goethe, que faz a tradução, que escreve o Fausto. É interessante que enquanto Lutero fala de Jesus, o Fausto fala do outro, né? Goethe trabalhando. Então, assim, são a revolução, com o aspecto de literatura, Lutero está para a língua alemã como Goethe, ou seja, para a língua alemã. São os dois principais textos que elevam a língua alemã. Então, uma das preocupações de Lutero era trazer essa linguagem. A outra coisa, tem um tal de Gutenberg, alemão, de quase 100 anos antes de Lutero, 1439, que com a sua prensa, com a invenção da prensa, diz a invenção, apesar dos chineses já ter feito, e também não foi ele que publica a Bíblia, né, como todo mundo fala. Na verdade, ele teve um problema financeiro, toda uma confusão, e um sócio, alguém que acaba publicando. Vale a pena depois uma discussão sobre a Bíblia de Gutenberg, porque essa ideia de capítulos e versículos que nós temos, né, surgido, utilizado, tem muito a ver com a impressão, como está ligado essas coisas para a nossa compreensão. Vai depois fazer um vídeo só sobre isso, é extremamente interessante. Então, Lutero tem duas coisas importantes, três coisas a seu favor. Primeiro, quem o patrocinava. Segundo, ele tem vários amigos linguistas que o ajudam a fazer um texto muito próximo daquilo que as pessoas querem escutar e querem ouvir. Então ele faz uma docilidade, quase que um poema, com toda a sua Sagrada Escritura, cria o seu texto. E a outra coisa, o baixo valor, que ele consegue colocar no valor acessível, as Sagradas Escrituras, com um papel, uma Bíblia colorida, com tantos detalhes, o formato também, o tamanho que as pessoas possam levar. Então essa Bíblia ganha essa gama toda, porque ela encontra um conjunto de coisas e que levam. Mas a versão que ele faz retira também possibilita uma compreensão um pouco equivocada. O maior problema, então, da tradução de Lutero é a versão que ele coloca dentro do seu texto. Intencional, ele junta alguns grupos para poder fazer isso. Ok, traduzido a partir da Bíblia Vulgata de São Jerônimo. Alguns anos depois, caminhando, continua trabalhando com os textos deuterocanônicos com o nome de catequético. Alguns 10 anos depois, 1500
1546, ele lança uma segunda edição do texto completo, agora já consultado um pouco de hebraico, já consultado um pouco de grego e trabalhado, visto algumas coisas, então ele faz uma segunda edição. E agora ele retira o termo catequético e coloca o termo apócrifo. Então, quando você pega o índice, né, a apresentação, você vai ter lá na primeira catequético, na segunda você vai ter apócrifo. Eu vou colocar os links das duas Bíblias para poder a gente consultar, dar uma olhada aqui embaixo, está aparecendo aqui também uma imagem, mas depois você pode consultar e conferir isso. Então Lutero não retira da Sagrada Escritura os 7 livros chamados por nós deuterocanônicos. Ele dá um nome na sua primeira edição de catequético, e na segunda edição que ele faz, ele dá o nome de apócrifo, colocado em um apêndice separado. Eu nunca consigo entender porque que na maioria das vezes as pessoas ainda insistindo sem nunca ter voltado lá o texto ao original, sem ter olhado, e essa história vai, e tem partes que repete, catequistas e tal, depois de tantos anos, né, assim, me chama, e aí sempre que chegava, tomava esse espanto. Mas aí você vai virar para mim e vai falar assim, Frei, mas teve uma Bíblia que retirou os textos apócrifos, os textos deuterocanônicos, a Bíblia do rei James, rei Tiago, King James Bible, ela é a primeira Bíblia a ser impressa sem os textos deuterocanônicos. É verdade, em 1611, essa Bíblia é editada sem os textos deuterocanônicos com a retirada. Só que aqui a gente tem que olhar uma base, e aí nós vamos para a ideia de cânon. Essa Bíblia usa uma outra base de texto, não usou a Vulgata, ela usou a Tanakh, que na verdade o nome é Makrot Gedolá, se o nome vai aparecer o nome correto, né, e você vai ler o nome correto, é ontologia bíblica, que foi a tradução da escola massorética que eles iniciou. Então, a partir do cano massorético, essa Bíblia ela é traduzida. E neste cânon já não tinha, que é o cânon judeu, que é o massorético de Tiberíades, a escola massorética de Tiberíades, que é o cânon Tanakh, Torá, Nevim e Ketubim, que é o texto judaico. Sim, mas então de onde é que surgiu esse texto massorético? Vamos lá. Para isso a gente vai ter que voltar um bom tempo, vamos voltar alguns bons anos mais ou menos. Período ali, início pós-exílio babilônico, ali no período do exílio, começa a reunião da reunião dos textos sagrados. Textos sagrados são esses. Os textos que nós temos lá em Deuteronômio, os textos apresentados lá em Deuteronômio 31, 9 e 13, a gente vai achar lá esses textos que Moisés começou a escrever, os livros da lei, os textos de Josué também vai citar esses livros 24, 25, 24, 26, interessante, tem que sempre busca nessa linguagem, 24, 26, tem ali citando, né, de textos que foram escritos. 1 Samuel 10, 25 vai falar de textos que foram escritos, então os judeus já tinham um corpus textual, um grupo de textos que eram os textos sagrados, que eram lidos no templo, que eram usados na celebração, e esses textos não traziam a lei, trazia o aspecto histórico, o aspecto das profecias. Então esses textos eram lidos no templo, que eram usados. Com o período do exílio, então, com a dispersão de todos os judeus, na volta, o sacerdote Esdras com Neemias, com o encontrar do livro no templo, então se reúne, e é um texto bonito, que é colocado lá, livro de Reis, que ele abre o livro, então, lê o dia inteiro, e as pessoas retomam, então, e começa toda a purificação novamente do templo, que havia sido profanado, então se reúne, então, há uma reunião dos textos que sempre foram esses textos já sagrados. Hoje nós temos de modo muito concreto, e o estudo bíblico vai dizer assim, atual, havia uns textos sagrados, mas não dá para afirmar que havia um cânon. Um cânon é até uma palavra
muito período cristão. Tertuliano vai utilizar no sentido que nós temos. A palavra cânon sempre existiu ali, que significa regra, com vara de medir, vem até disso, né, da cana, da vara de medir e tal, mas nesse sentido de cânon bíblico, acontece com Tertuliano, o próprio, vamos dizer que Flávio Joséfo, tem no texto Flávio Joséfo, Cartapião, falando, e esses eram os livros que os judeus tinham, que os judeus utilizavam. Então Flávio Joséfo vai apontar livros ali, os livros que os judeus utilizavam, né, que eram os considerados livros bíblicos. Nós vamos ter em Macabeus, gente, agora fugiu, meu Deus do céu. Macabeus 2,13, isso, Macabeus 2,13, falando então que Macabeus após, aí esse período da reunião dos textos vai do período do exílio babilônico, passa pelo período do persa, da invasão do reino persa, e vai até o período, início ali, até o período do período helênico, período grego. Então, Macabeus fala dessa reunião dos livros, dos livros da lei, dos livros profetas e outros escritos, né? Depois nós vamos ter também no primeiro capítulo de Eclesiástico, logo início, 1,6, 1,5, se eu não me engano, falando o neto do Jesus, o Ben Sirac, falando que ele então reúne os livros e faz a tradução para o grego. Não havia então não pode dizer hoje, a Sagrada Escritura, hoje os biblistas falam que o cânon judaico ele vai ser fechado aproximadamente no final do século II e século III da era cristã. Então não dá para dizer que lá no século VII, século V, século VI, século terceiro, fechou-se o cânon, antes de Cristo fechou-se o cânon. Tinha textos, os textos sagrados já eram presentes e reunidos, mas não dá para dizer que havia o cânon ali fechado, havia os textos sagrados. Período do exílio, se espalha tudo pra gente. Então, uma das uniões concretas, nós vamos ter texto do cânon, que é chamado cânon alexandrino, correspondente à Bíblia Septuaginta, que é a que utiliza São Jerônimo, e o cânon hebraico, ou cânon palestino, que é o que origina a Tanakh. Então, o cânon alexandrino, que é a partir da Septuaginta, que nós temos a história, né? Carta Aristeia, que é a do rei, o Demétrios, que era o secretário do rei Ptolomeu, que fala para ele que na sua biblioteca em Alexandria não tinha o livro sagrado dos judeus, e que para conhecerem, então, era uma prática, né? Alexandre Macedônico, com Aristóteles, tinha essa coisa de chegar num país e tal, uma coisa muito concreta. Pegar os livros. O livro você conhece a mente, conhece a estratégia, conhece os desejos, conhece o medo, conhece a história de um povo. Então, que o rei Ptolomeu, ele não tinha o livro sagrado dos judeus, e os judeus ocupavam áreas estratégicas ali dentro. Então, de certa forma, ele não conhecia muito. Então, Ptolomeu pede para Aristeia, que é o seu secretário, falar com, na época, Eleazar, parece que é o sacerdote lá do templo, que envie um livro, possa enviar o livro, e aí eles fazem uma negociação, vem 72 sábios que fazem a tradução. Essa história hoje ela é um pouco questionada, o que na verdade se afirma no aspecto científico é como os judeus ocupavam partes importantes no exílio, principalmente Alexandria, naquele ambiente ali, aquela cidade importante, e eles tendo necessidade da oração e em virtude de passar os anos do exílio, a passar tudo isso, se nasce um, morre outro, vai se esquecendo a língua, e a língua hebraica então vai deixando de existir, deixando de ser falada, a predominância grega e a predominância hebraica, a predominância grega nas negociações, então torna-se a língua popular, chamada koiné, o grego koiné. E aqui, então, se faz esses judeus importantes, e recordando sempre a sua tradição, com saudade de Sião, nos sentávamos chorando, né? Sempre se fala disso. Então se reúne os salmos, então se reúnem e eles fazem, então, a tradução do texto. Havia necessidade da tradução do texto, a tradução do texto hebraico para o texto grego,
Vamos falar de 72 sábios, né? Na verdade a Bíblia recebe o nome de Septuaginta, apesar que a história fala de 72. Esse texto, então, por ser grego, por ser a língua comum, até que vai dar origem à possibilidade da sobrevivência dos judeus e também surgimento dos cristãos. Essa Bíblia, então, a Septuaginta, esse é o primeiro cânon que reúne todos os textos. Nasce ali fora de Jerusalém, fora da região da Palestina, nasce dessa região de Alexandria. E é o livro, então, que se espalha, que todos vão conhecer, que todos vão ler. É o livro que os apóstolos vão ler. São textos ligados à Bíblia de Alexandria, né? Então esse texto da Septuaginta. E daí então o texto utilizado pelos cristãos. Uma coisa que o exílio faz, às vezes a gente pensa, um judeu. O que o exílio acabou se criando, e aqui remontamos aos textos do Mar Morto, descoberto agora em 1947, na Caverna de Qumran, os vários textos encontrados ali, que nós encontramos referências a todos os textos da Sagrada Escritura. E tanto textos deuterocanônicos quanto os textos canônicos. E a outra coisa que se abriu ali, que se começa a perceber, é que não dá para pensar um tipo de judeu. Nós vamos ter os fariseus, o cânon dos fariseus, que era a Septuaginta, que era um cânon bem aberto, os saduceus, que só tinha como cânon o Pentateuco, o cânon dos samaritanos, que era o Pentateuco e alguns livros dos profetas. Você tem o cânon dos essênios, que eram os que eles utilizavam. Nós temos ali textos que eram os zelotas, que se apegavam à lei e tal, principalmente a textos ligados ao período do período das Asmoneu, ali, o período dos macabeus, que era a coisa dos sicários, da luta. Então você tem ali os zelotas que trazem um pouco esse aspecto. E você tem meus cristãos, que nesse no primeiro século, era ainda um desmembramento do judaísmo. Assim, em alguns textos vão falar assim, era uma seita, alguma coisa assim, que estava surgindo ali dentro do judaísmo. Você vai ver o conflito entre Paulo, quando Paulo depois os judeus perseguindo. Então, não dá para, hoje é muito concreto que não dá para especificar um judeu, mas os vários, havia os que cuidavam do templo, uma cabeça no templo, e os outros das sinagogas. Então não dá, essa é uma superação que se busca hoje, dizer não ser apenas um grupo. Ok, então esse era o cânon, esse cânon alexandrino, que vai ser o cânon utilizado pelos cristãos, o cânon utilizado pelos apóstolos. Guardem isso, é o cânon utilizado pelos judeus, lá a partir de Alexandria, usado por vários outros, usado também pelos fariseus, usado por outros, e que vai chegar até os apóstolos e que vai ser utilizado por Jesus, vai ser usado pelos apóstolos, pela igreja nascente. E o outro cânon, o cânon hebraico. Aí nós vamos ter que reportar a um evento que todo mundo chama Concílio de Jamnia, que não foi bem um concílio, hoje já se tem muito concreto, assim, às vezes se faz essas comparações. O primeiro a dar o nome de concílio é um judeu chamado Heinrich Graetz, que espalhou essa ideia de concílio, que se reuniram, e essa ideia então foi ganhando corpo, que eles se reuniram. O que foi, na verdade, como é essa ideia do concílio de Jamnia? É um judeu chamado Yohanan ben Zakkai. A história diz que ele fugiu após a queda de Jerusalém, no ano 70, mas não é bem assim. 20 anos antes, ele já vai para Jamnia, porque havia o conflito entre fariseus e saduceus, e então ele deixa o templo em Jerusalém e vai para Jamnia, e ali monta uma escola judaica de caráter, de viés farisaico, com seu olhar. Lembra uma coisa interessante nos fariseus? A gente vai ter muito essa discussão da ressurreição, um a favor da ressurreição, contra a ressurreição. E aqui, então, começa a ter o Ben Zakkai, com a queda do templo, né, com a destruição do templo, e os judeus, os que moram ali em Jerusalém, tendo que deixar, alguns do Sinédrio vão para Jamnia, alguns membros, e ali começa a funcionar meio que um Sinédrio provisório.
E lá eles têm que tomar algumas decisões. E quais são a primeira dessas decisões? A sobrevivência da religião. Não tem mais o templo, não tem mais o ritual, não tem mais sacrifício, não tem mais sacerdote, ou seja, foi eliminado. Então essa era a primeira preocupação, de manter isso. Segunda coisa, os cristãos começam a crescer, eles têm todo esse problema e tem um problema com um grupo judaico, que agora é cristão, começam a crescer e começam a tomar corpo, e eles estão reduzindo. Então, qual primeiro a coisa que eles têm, que ainda se reúne, pode se apegar? A Sagrada Escritura. Então eles tinham que ali reorganizar no sentido de ritual, porque não tem mais o templo, eles têm que estabelecer novamente quais são os padrões e ainda confronto com o crescimento dos cristãos. Para isso, então, vão remontar a um período bem anterior ao período de solidão, um período talvez de dificuldades, o período de exílio, mas assim, eles vão então buscar nas origens para fortalecer como judeu. Primeira coisa, então, eles vão, nesse fortalecimento de identidade, daí o sentido de que os textos teriam que ter sido todos escritos em, que são os critérios, né, textos escritos até o período do exílio, que os textos tenham sido todos escritos em Jerusalém, que não haja divergência com a lei. Então eles estabelecem esses critérios para poder reunir o seu corpus, os seus textos. E mais ainda, estabelecem que todos os textos sejam escritos em hebraico. E aí a coisa de retirar outra possibilidade. Por quê? Os cristãos usavam a Septuaginta para evangelização, para anunciar Jesus. Então, como é que nós vamos usar os mesmos textos que eles? Então, eles tinham que recuperar uma coisa que fizesse essa diferença e que fortalecesse a identidade deles. Então, o primeiro momento é esse. Aí, se a gente pode dizer, os judeus começaram a usar não os textos, um texto com base hebraica, com base hebraica, com base palestina, na sua origem, para poder diferenciar, já que os cristãos usavam um texto com viés grego. Então essa ideia da linguagem, da compreensão, ela foi muito fundamental no aspecto de que onde é que nós somos, a ideia de inspiração, ela acaba passando por essa ideia nacionalista ideológica, e num combate, num aspecto bem de confronto mesmo com os cristãos. A primeira coisa era a defesa deles. Como o texto do concílio de Jâmia, o que nós vamos ter concreto a respeito de Cano, nós vamos ter uma discussão sobre dois textos. Está no Talmud, acho que Batra, alguma coisa, eu coloco aqui também, eis a referência, que fala que apenas eles questionavam dois textos, que era o texto eclesiástico e o texto do Cântico dos Cânticos. Então, esses dois textos, nós temos registros que no concílio, que naquilo que foi chamado de concílio de Jâmia, a reunião desses judeus, fariseus que estavam ali, se encontravam em Jâmia, nós temos esse relato. Não temos outros relatos concretos de que falava-se que usavam o livro, sim, isso é verdade. Então, e é o que eles buscam fundamentar, que usavam, e fundamentam, buscando lá atrás, que utilizavam, que usavam esses livros. Não é um cânon, mas é referência, porque havia aqui então um crescimento, além do fortalecimento deles, havia esse crescimento. Uma das coisas de esvaziar um pouco o texto da Septuaginta, né, se a gente vai dizer assim, está ligado também à questão da ressurreição. E aí esse grande confronto, né, com o texto de Macabeus, 2 Macabeus 12, 44, 45, 12, 44, 45, fala sobre a ressurreição, fala sobre rezar. Então, assim, tinha que esvaziar para poder dar sentido, senão a coisa, eles precisavam se fortalecer, os cristãos estão crescendo. E então ali surge a escola maçorética, e essa escola então ela vai ser a grande tradutora, ela vai usar outros textos referentes à Septuaginta, que haviam traduzido a Septuaginta, Exapla de Orígenes, que era um texto da Septuaginta, dividido em 5 línguas, ele faz em colunas, né? Então vai usar outros textos
daquele período que foram traduzidos, se eu não me engano, Marcião, que faz também uma primeira tradução da Septuaginta. Então eles começam a fazer uma tradução para o hebraico, essa escola massorética, e de modo particular a escola massorética de Tiberíades no século III conclui a Tanakh, que é a Torá, o Nivim, Ketubim, os livros da lei, dos profetas e os livros históricos. Então acaba dividindo assim. Essa escola massorética então que é o texto hoje que é o texto hoje utilizado pelos hoje, né, que nós chamamos de Torá, o Bíblia hebraico, o Antigo Testamento hebraico, tem base na escola massorética do século III, que surge ali a partir de Jâmia. O questionamento sobre o Concílio de Jâmia é feito por duas pessoas: Friedrich Bruce, que é um evangélico, um protestante, um escritor protestante, que vai dizer que possivelmente Jâmia não tinha autoridade para fechar um cano, e o outro é o Sid Lehman, que é um judeu que também é estudioso, contemporâneo agora, do século XX, e esses dois então vão contra a teoria do grátis sobre o concílio de Jâmia, que na verdade não foi um concílio, que foi um grupo que se reuniu para essas discussões e principalmente para a sobrevivência do judaísmo, e essa sobrevivência a partir desse fortalecimento do rito, fortalecimento da história, fortalecimento da experiência de fé e principalmente esse confronto, né, com o cristianismo que vem surgindo, vem crescendo e vem ganhando força. Ok? E aí esse texto massorético é o texto que vai ser usado depois como base para a tradução da Bíblia do rei James lá em 1611. Por isso que essa é a primeira Bíblia que é feita sem os textos deuterocanônicos. Okay? E os cristãos seguem com a Bíblia Septuaginta, que contém os 7 livros deuterocanônicos. Mas depois vai surgindo os outros textos, Novo Testamento, e aí começa a grande discussão, que vai surgindo novas versões, novas traduções, e tanto para novo, e aí começa a surgir os questionamentos sobre inspiração, sobre se são reais, se não há as cartas, né, de alguns bispos que escrevem, o bispo da Espanha, o bispo da França, que escreve ao Papa, perguntando quais são verdadeiramente os livros, né, porque agora começa livro chegar, livro sair, as pessoas começam a escrever textos, né, na verdade são códices, pergaminhos que são mais fáceis de ser carregados de um lado para o outro. Então, em virtude disso, o Papa Dámaso I pede, então, no ano de 381, pede a São Jerônimo, então, que vá e que faça uma tradução oficial, uma tradução que, a partir agora, o grego começa a ter o declínio da língua grega e o crescimento da língua latina. Então, Jerônimo vai fazer essa tradução. E então São Jerônimo traduz o texto chamado Bíblia Vulgata. Vulgata não quer dizer vulgar, mas quer dizer para divulgação. Por isso que ele vai fazer um texto, um livro, para que possa ser divulgado, que seja o texto utilizado para a evangelização, para o anúncio do cristianismo. Aqui, então, em virtude, já que estava se discutindo lá o texto Tanakh, os textos judaicos, e não incluíram os textos deuterocanônicos, então os judeus não incluíram. E São Jerônimo utiliza, esses são livros Ecclesia, Libris Ecclesia, os livros da igreja. Qual é a igreja? Os livros dos apóstolos. Lembra, eu reforçava isso lá atrás, então São Jerônimo vai colocar assim, eles não usam, mas esses são os livros dos apóstolos. Aqui não é um questionamento se são inspirados, em nenhum momento houve esse questionamento de São Jerônimo. Ele coloca ali, então, que são livros dos apóstolos, são livros da igreja, livros da comunidade, então, que é diferente dos livros que os judeus colocaram para eles. Isso a gente vai ter muito claro quando a gente entende esse conflito lá atrás. Então aqui é essa compreensão dos livros
deuterocanônicos, livros da igreja. O São Jerônimo até coloca então uma nota lá sobre esses livros. Uma coisa interessante é que São Jerônimo não está lá por ele está lá pela igreja, então ele está lá por uma compreensão da verdade. E lembro sempre de São Pedro, que vai dizer, né, quando Jesus manda ele jogar a rede, ele diz: em virtude da sua palavra, Senhor, eu jogo a rede. Interessante, Pedro devia entender muito de rio, de mar, de prego, de pau, de rede, e Jesus de prego, de pau, de madeira, mas como carpinteiro, mas de rio, de mar, Jesus devia entender muito pouco. E Pedro então diz: em virtude da sua palavra, ou seja, eu submeto a minha autoridade, o meu conhecimento à autoridade do Senhor. São Jerônimo vai fazer isso, submete a sua autoridade, toda a sua inteligência à igreja. Então esses são livros da comunidade, livros dos apóstolos, que utilizavam com base na própria história judaica. Lá atrás nós vimos de toda a história que nós temos da Septuaginta. Então essa torna-se então, a partir de essa torna-se então os livros, essa edição para ser divulgada. Proclama-se então o cânon no Concílio de Roma de 382, 83, e esse cânon é confirmado em 391 com Santo Agostinho, escrevendo um livro chamado Doutrina Cristiana, e ali ele enumera quais seriam os livros canônicos, os livros inspirados, os livros que a comunidade, que a igreja utilizam, com o apoio do Papa Inocêncio no Concílio de Cartago em 391. Então é proclamado. Em 405, São Jerônimo faz uma revisão de toda a Vulgata, faz novamente uma revisão e sai novamente, então é impresso, e é esse o texto então utilizado, esse texto da Vulgata. Ok, essa discussão então sobre textos canônicos, ela vai esmorecer, ela vai baixar a partir do Concílio de Cartago até o início do século X. Então, a partir do século X começam os comentaristas, chegar muitos livros vindo do Oriente. É interessante, a metafísica de Aristóteles chega via árabes, né? Então vários textos que não se conheciam começam a chegar, e grandes tradutores, mas começa a surgir a vinda de textos, então, e aí surge então uma chamada glossa ordinária, que era um comentário à Sagrada Escritura a partir de todos esses textos que chegam. E aqui, então, Rabanus Maurus, um grande pensador, faz uma ontologia bíblica de comentários sobre todo o texto da Sagrada Escritura. Estrávios, se eu não me engano, também um outro autor também faz esse comentário. Nós vamos ter aqui o Hugo de São Vítor, que vai questionar, né, a presença dos textos deuterocanônicos, o próprio Hugo de São Vítor. Ricardo e André de São Vítor, da Escola de São Vítor. É interessante, esses pensadores não foram beatificados, canonizados, e aí, em virtude disso, até pouco se conhece deles, né? Guilherme de Saint-Thierry, que também não foi beatificado, mas são grandes pensadores. O Guilherme Durand, o cardeal de Mainz, escreve 7 tomos sobre a liturgia, a Eucaristia, as vestes litúrgicas, descreve o aspecto simbólico de toda uma igreja. A gente não conhece esses textos, não é tão conhecidos, né, esses textos, mas vale a pena dar uma pesquisada sobre estes homens. Então, a glossa ordinária torna-se o grande comentário da Sagrada Escritura, e em virtude disso há alguns conflitos, e surge então, retoma novamente a discussão, volta novamente essa discussão sobre os textos canônicos, sendo apócrifos, deuterocanônicos. Então volta essa discussão. Quem propaga depois, vai botar fogo nessa discussão, é um professor de Lutero, Andreas Kolestad. Andreas Kolestad era um professor que começa a questionar. Ele escreve 150 teses, e se Lutero escreveu 96, ele escreve 150 teses questionando, vai para Roma, cria uma confusão toda, volta depois para Wittenberg, celebra uma missa
com roupas seculares e faz já em língua alemã, Vernac. Então já começa a criar uma confusão esse professor de Lutero, professor também de todos os outros amigos dele, né? Então assim, esses questionamentos. Lutero não inventa, não vai criar a roda, não é? Ele bebe um pouco ou bebe bastante dos questionamentos da escola estar. Aqui surge um cardeal Caetano, um dominicano, que vai vir fazer essas que é o que os grandes corretores, o grande corretor esse dominicano, tanto de Lutero quanto desse Andrea Colestati. Surge então, retoma novamente essa discussão, começa a surgir, lembra que veio livros de lá, que retornam livros, que eu falei, vem livros do Oriente, começa a chegar, então começa novamente o processo de traduções de Sagrada Escritura. Lembra que eu disse que não era nenhuma novidade a tradução de Lutero, né? E junto com as traduções, aquele problema da versão. A igreja então retoma essa situação, dizendo quais são os livros canônicos, dizendo como deve ser, quais são os livros que não ficam incluindo livros novamente. E aí o Concílio de Florença confirma, reafirma, não confirma, mas reafirma o cânon já estabelecido em Cartago, numa discussão com Santo Agostinho e apresentado por São Jerônimo. Alguns vão dizer que quem faz a tradução da Sagrada Escritura, a Bíblia, chega por nós via São Jerônimo, e quem chancela é Agostinho, né? Então são esses dois pensadores, assim, eles vão ter grande importância chegando para nós. O Concílio de Florença, então, novamente retoma, olha, não tem novos livros, são esses os livros, e os livros deuterocanônicos, os livros canônicos, os livros Aqui há uma discussão sobre alguns textos do Novo Testamento, primeira, se eu não me engano, segunda e terceira João, o livro de Hebreus, a segunda carta de Pedro, a segunda e terceira João, carta de Pedro, um questionamento sobre a carta sobre São Tiago, questionamento sobre Judas. Então há um questionamento também sobre textos do Novo Testamento que vão retomando e tal. O próprio Lutero faz também um pouco essa discussão, mas mesmo assim ele não mexe nos livros. Isso é uma coisa importante, que ele tem esses questionamentos que eram presentes ali, mas não é retirado nenhum desses livros. Confirmado então esse cânon, então no dia 6 de abril de 1546, a igreja então novamente define o cânon, reafirma o cânon e aponta o modo como deve ser, qual a língua qual o texto mais próximo, que é a Vulgata, que para traduzir tem que se aproximar daquela tradução. A versão tem que ser a versão da Vulgata. Não dá para você sair pegando outras bases, outro texto e fazendo a tradução. Quais outros textos? Lembrando agora que em 1500, aí aqui voltar à ideia da Tanakh, porque em 1525 houve a primeira impressão da Macro-Godolar, eu acho esse o nome, que é a antologia bíblica, antologia de livros, o que é isso? A Tanakh. Ela é impressa pela primeira vez em 1522, Yaakov Ben Shalim, o Ben Hanin, é o judeu que acompanha toda esse trabalho. David Bombler é o impressor. O impressor é extremamente importante, como eu dizia, a gente tem depois de fazer só sobre essa coisa da impressão dos capítulos, dos versículos, como é feito isso, e é utilizado, nesse tempo ainda não tem os versículos, mas é utilizado ainda os capítulos de Stephen Langton. Quem é Stephen Langton? Stephen Langton é o cardeal, bispo de 1213, se eu não me engano, 1197, dessas duas datas ali nesse período, é o cardeal que faz a divisão por capítulos na Sagrada Escritura. Então, a Tanakh, a primeira impressão do Antigo Testamento, do texto judaico, usa como base a divisão cristã, a divisão de Stephen Langton, do cardeal.
E esse vai ser hoje, quando nós olharmos, esse é o texto judaico, com base com a divisão cristã. E quem patrocinou isso? O Vaticano. Impressa em Veneza, lugar onde entrou muitos árabes, entrou muçulmanos, chegou muita coisa, esse Império de Veneza ali, quantas pessoas, quantos mecenas, quanta mercadoria, quanta coisa não chega ali, é um universo, né, então, que chega ali pelo porto de Veneza. Então ali há a impressão da Tanakh, da Bíblia judaica, ela é feita ali em 1525. Para então não haver esse problema de usar outras versões, poderiam ser usadas eu colocar qual a versão oficial. A versão é a da Vulgata, a partir da Septuaginta e a partir dos textos gregos lá de São Jerônimo. Então, esse é no Concílio de Trento, de 1546, estabelece qual será a versão usada para a Sagrada Escritura, a partir também depois das outras traduções. Aí é feito uma revisão, sai a Bíblia então Sistina e depois a Clementina, que é a que nós temos hoje, que é a utilizada, confirmada depois pelos outros concílios, e até hoje, então, todas as Bíblias que nós vamos ter, Ave Maria, Jerusalém, Tebe, a Bíblia da CNBB, todas essas versões, essas Bíblias, elas têm que ter como base para a tradução a Vulgata, não pode usar outra base. E o texto tem que ser o mais próximo possível daquilo que está lá em latim. Então esse é um aspecto extremamente importante. Teremos textos para estudos, para abertura da compreensão, mas o texto para divulgação, por isso Bíblia Vulgata, para divulgação, é aquele. E é por isso então que a Bíblia, volta novamente, então a Bíblia do Rei James, ela vai usar esse texto da Tanakh, a Gedolá, Macro Gedolá, ou Antologia Bíblica, feita para os judeus, ali feita, na verdade, a igreja que patrocina essa tradução. Esse livro, este é o que a Bíblia do Rei James vai usar, por isso ela não tem os textos, já é impressa sem os textos deuterocanônicos, porque para nós, como vai dizer São Jerônimo, esse é o texto usado pela igreja, esse é o texto usado pelos apóstolos, a Septuaginta, contendo os textos que nós chamamos de deuterocanônico, Baruque, os livros de Esther, com os capítulos, não retirando os capítulos de Daniel e Esther, Judite, Macabeus, Sabedoria, Tobias, não fazendo então, e Eclesiástico, aqui eu vou tanto passando, acabava esquecendo, Eclesiástico também, incluindo também todos esses textos, então não autorizando retirar. O que acontece depois de 1646 com a profissão de fé de Westminster? As igrejas continuam a imprimir Sagrada Escritura contendo os textos deuterocanônicos, não foi retirado. A Bíblia Helvética, a primeira traduzida, utiliza essa. A Bíblia belga, a Bíblia de Levstadt, que tem como base a Bíblia de Lutero, né? Essa Bíblia também contém os deuterocanônicos em lugares, em textos à parte. A de Coderlav, se eu não me engano, ela também utiliza, colocando ali um pouco à parte. Todas então trazem os textos deuterocanônicos em lugares à parte. E até que então começa, as associações bíblicas britânicas e inglesas começam a questionar, dizendo: por que vocês imprimem textos católicos? Uma coisa interessante, a Bíblia do João de Almeida, essa que é usada por a maioria dos evangélicos no Brasil, a primeira impressão completa desta Bíblia, primeiro sai uma edição do Novo Testamento, depois uma edição completa, 1813, 813, 822, mas nesse período, a primeira edição completa dessa Bíblia, ela contém os textos deuterocanônicos. A primeira, depois é retirado e aí qual é a proibição da Associação Bíblica Britânica e americana? Não vai se patrocinar mais livros católicos. Por quê?
não se tem mais os livros deuterocanônicos. Na verdade, retirou de modo ideológico, para poder crescer a ideologia protestante, essa compreensão a partir com essa visão de que começa ali, que começou nas discussões lá atrás, dentro da própria igreja anglicana, para poder espalhar essa ideia, que não foi uma ideia adotada por nenhum dos padres da igreja, não foi nenhuma ideia adotada pelos primeiros reformadores, não é uma ideia adotada pelo os próprios que proclamaram, né, lá a profissão de fé em Westminster, ainda foram reservados em tirar, e isso em 1825, então, a última Bíblia a ser publicada, a primeira Bíblia a ser publicada, não dá para datar aqui a última, sem os textos deuterocanônicos, em 3 de maio de 1827. A partir daí, então, quando começa a vir as igrejas, os primeiros evangélicos para o Brasil, para a América Latina, para a África, para todos esses lugares, já vão com essa compreensão e levando esse mito de que foi lá atrás, com Lutero, que se retirou o texto e foi ocultando, e ninguém nunca percebeu isso. Como disse, tem muita coisa, gente, que a gente vai o texto, essa ciência bíblica, essa discussão, tem muitas coisas novas, os textos do Mar Morto nos trazem muita coisa, e tem muita gente, um pouco talvez, que teria que abrir, nós como catequistas, como sacerdotes, devemos dar uma olhada e ajudar e estar atento à catequese. Isso é uma contribuição. Se você gostou desse vídeo, divulgue, avisa, manda para outros. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.